Obrigado, Excelência. Eminente desembargadora presidente Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, eminente desembargador Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, eminente desembargador Carlos Alberto Sinvinsky, eminente desembargador relator Paulo Roberto Sartorato. Excelências, ninguém é dono da verdade. Eu não pretendo ser, mas sou um advogado convicto daquilo que proclamo. E muitas vezes o óbvio tem de ser dito. O paciente é acusado de homicídio tentado, fato esse datado de 11 de agosto de 2018, ou seja, aproximadamente 4 anos atrás, permanecendo em liberdade até o último dia 30 de março do corrente ano, oportunidade que foi cumprido o mandado de prisão em seu desfavor. São quase 4 anos entre a data do fato e o decreto prisional, sem que tenha havido qualquer transgressão da lei ou fato que deslegitimasse a sua liberdade. O parágrafo 2º do artigo 312 do CPP é claro ao anunciar que a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida. Pois bem, em primeira análise, tem-se que a pertinência da contemporaneidade e da concretude, adjetivos estes que constituem para a legalidade da prisão a mesma função que uma chave tem para abrir um cadeado. Pois se de qualquer outro modo o cadeado for aberto sem que se utilize a chave própria, será uma forma de violação indevida, ainda que se atinja a finalidade. Do mesmo modo, para toda prisão decretada, desprovida de fundamentação em fatos novos ou contemporâneos, também há uma indevida violação. Neste passo, a adequação dos fatos descritos no decreto preventivo está relacionada com a delimitação do periculum libertatis no tempo. O tempo é um fator preponderante e justificador da prisão. Daí a exigência de contemporaneidade, pois se a lei expressamente prevê essa necessidade, o perigo gerado pela liberdade do acusado está vinculado à atualidade do risco. Excelências, se o perigo não é atual, não há como sustentar que a liberdade do imputado oferece risco à ordem pública. Significa dizer que prender com base em fatos que possuem significativo lapso, transcurso de tempo entre a data do suposto cometimento do delito e a data em que se determina a prisão, implica, obviamente, na negação da prisão preventiva como medida cautelar, assumindo de maneira clara e inequívoca a sua utilização como cumprimento antecipado de pena. A ausência de contemporaneidade dos fatos, mesmo antes da vigência da Lei 13.964 de 2019, já vinha sendo rechaçada pelos tribunais superiores, sendo pacífico no STJ que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente a prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão. Fazendo um paralelo, para melhor compreendermos, a legítima defesa exige para sua configuração que a agressão seja injusta, atual ou iminente, sob pena do seu não reconhecimento. Ora, da mesma maneira interpreta-se o artigo 312, parágrafo 2º, pois do mesmo modo em que se a agressão não for atual ou iminente, não pode se reconhecer a legítima defesa, se o fato que se pretende evitar com a prisão cautelar não for novo ou contemporâneo, não se pode decretar a prisão preventiva. A acusação muitas vezes parece ter uma tendência cauteladora em que nada no processo pode acontecer sem que antes se prenda o acusado. Nesses autos, o pedido de prisão acompanhou a denúncia. Não havia sequer ação penal instaurada, portanto. E justo nesse momento que se possibilitaria o contraditório, em que o paciente teria a oportunidade de falar, se defender da imputação, se decreta a sua prisão, sem sequer ouvi-lo acerca desses fatos. O paciente é preso sem saber direito os motivos da prisão, uma vez que o fato é antigo, data de aproximadamente 4 anos, e ele sequer era investigado a princípio da autoria desse fato. Excelências, a lógica aqui é inversa, pois quanto mais poderoso é o poder, mais silencioso ele deve se manifestar. É completamente desnecessário uma prisão cautelar, sendo que o transcurso do processo ocorria normalmente. O paciente jamais se recusou a comparecer à delegacia, jamais se furtou da aplicação da lei, jamais obstruiu a conveniência da instrução. A prisão preventiva tem caráter instrumental de acautelar o processo e não há nenhum elemento nesse processo que se evidencie a obstrução à instrução ou risco à ordem pública. Se a acusação está tão convicta assim da imputação e ela estiver certa,
eventualmente prosperar a hipótese acusatória, a prisão sob a perspectiva de reprimenda, e assim ela é justificável quando há uma sentença condenatória transitada e julgada, é questão de tempo. Inclusive, há previsão legal que nos crimes dolosos contra a vida julgados pelo tribunal do júri, se a condenação suplantar 15 anos, há a possibilidade do cumprimento da pena. Me parece óbvio que prender nessas circunstâncias, da maneira como se prendeu, é indisfarçável penalização antecipada. Não há ginástica jurídica aqui que demonstre que a liberdade do paciente ofereça risco à sociedade, pois a própria realidade concreta desmente esse argumento. O paciente estava solto até agora. Ele possui um relacionamento de 2 anos e soa até teratológico acompanhar a fundamentação, o requerimento de prisão e a fundamentação da prisão, o fato de ele estar com uma companheira e eventualmente os filhos delas correrem algum risco. Excelências, eu fui contratado pela companheira do paciente e o que lhe aflige dor, sofrimento, é justamente o fato de ele estar cerceado do convívio familiar, dos seus filhos também, que os tem como pai. O paciente é dono de seu estabelecimento, sempre teve ocupação lista, é cabeleireiro há mais de 30 anos, ele dava cursos para os profissionais aqui da cidade, é amplamente conhecido na cidade. Infelizmente a gente não pode entrar aqui na questão de mérito, na questão da prova testemunhal, mas inúmeras testemunhas estão absolutamente perplexas pela prisão do paciente, pois o conhecem há 30 anos, há décadas. Ele é extremamente conhecido aqui na região. Possui residência fixa, trabalhou licitamente, é primário, tem bons antecedentes, além de não haver nenhuma inobservância de dever que justificasse uma resposta tão desproporcional do juízo singular. Falo com absoluta convicção que se a liberdade do paciente da presente ação constitucional representa risco à sociedade, temo que o caminho mais adequado a ser tomado pelo legislador é a revogação da lei que implementou as medidas alternativas à prisão, porque a prisão preventiva passa a ser regra e não exceção. Nesse processo já se decretou quebra de sigilo telefônico, rastrear os lugares onde o paciente transitou, cumprir o mandado de busca e apreensão, a autoridade policial já representou pela prisão temporária em tempos de outrora que foram indeferida pelo juízo. Enfim, a investigação já colacionou diversos atos de investigação, inclusive com a colaboração direta do paciente, que compareceu todas as vezes à delegacia quando foi chamado, e ainda assim o parquê, quando do requerimento de segregação, não trouxe um só fato entre a data do delito e o decreto prisional que realmente evidenciasse um risco à ordem pública gerada pela liberdade do paciente. Afinal, tudo aquilo que consta do requerimento de prisão, que foi objurgado no bojo do presente writ, data de no mínimo 4 anos. Há fatos ali levantados de 2006, há mais de 15 anos, fatos de 2015. E detalhe, fatos que não foram objeto sequer de investigação, de indiciamento, de ação penal. Isso quer dizer que não houve, sobre esses fatos, nenhuma análise sumária, mínima que seja, perfunctória. O próprio membro do Ministério Público de primeiro grau aduz que há uma notícia de cumprimento de pena na década de 90, mas, no entanto, não haviam dados oficiais para comprovar essa situação. Excelências, isso é assumir que estão pedindo a prisão sem qualquer fato concreto e muito menos contemporâneo. E o que se faz é tentar reescrever o conceito de reincidência e de antecedentes criminais, uma vez que quando se depara com o imputado primário de bons antecedentes, revira-se a esmo a vida pregressa do paciente de anos e anos atrás para justificar uma prisão em que se exige, por expressa determinação legal, fatos novos e contemporâneos. Na respeitável decisão que denegou a liminar, o eminente desembargador de plantão Edir Josias Silveira Beck também assumiu que os fatos não são atuais, na medida em que aduz, aspas, a atualidade do risco na presente ação penal, evidente, dá lugar a aparente repetições de ações possivelmente contrárias à vida, aplicando termos vagos, imprecisos, que não justificam e não servem para justificar uma prisão que tem conceitos próprios na própria lei. E com as devidas vênias, o que o eminente desembargador fez foi substituir a contemporaneidade, prevista no artigo 312, parágrafo 2º, pela aparente repetição de ações possivelmente contrárias à vida. Ocorre, excelências, que não se pode sustentar risco de reiteração delitiva se os fatos que o fundamentam não são atuais. Não há como substituí-los, uma vez que são dependentes e devem coexistir. Não bastasse isso, ainda há o fato de que o paciente sofre de grave enfermidade. Tem quase 60 anos de idade, foi diagnosticado há aproximadamente 1 ano de câncer de pele.
necessitando evidentemente de tratamento especializado e intensivo. Assim, não há que se falar eventualmente em falta de provas acerca do estado de gravidade do paciente, uma vez em que se tratando de uma doença que mata milhões de pessoas todos os anos pelo mundo, impõe severo sofrimento durante o tratamento, é evidente que a gravidade do quadro de saúde do paciente é presumida, sobretudo pelo paciente estar recluso, sem a possibilidade de obter acompanhamento médico especializado. O tratamento para uma doença como o câncer já é extremamente dificultoso quando se tem a liberdade de ir e vir e recursos para tal. Agora imagine alguém ter de passar por essa provação perversa, cerceado da sua liberdade, limitado aos parcos recursos estatais, que infelizmente a gente sabe que são, longe do apoio familiar. E o que se busca aqui com esse paralelo é contextualizar a total ausência de perigo em relação à liberdade do paciente, também considerando o atual estado de saúde degradado por uma doença grave. Só com um exercício extremamente questionável de futurologia, carente de elementos legais justificadores para sustentar algum risco para a sociedade ou para o bom andamento do processo, a liberdade do paciente. Ademais, também não há como se invocar aqui o princípio da confiança no juízo. Isso porque o douto magistrado que prolatou o decreto prisional atuou no processo por menos de 30 dias. Ele não participou da investigação preliminar, ele não teve contato direto com a prova testemunhal, ele não conduziu a instrução, ele não determinou a produção de prova, ele simplesmente recebeu a denúncia e decretou a prisão. E atualmente é outro magistrado já que é responsável pelo processo. E em última análise, excelências, se tivéssemos que escolher uma palavra para significar a lei, para substituir a lei, para resumir a lei, seria limite. Então a legalidade constitui garantia e limite de poder. E quem detém o poder de decisão é o juiz, são vossas excelências. E para que esse poder não seja arbitrário, e todo poder tende a ser arbitrário, que existe a lei. O que se pede, excelências, aqui é legalidade. Em suma, a defesa roga para que vossas excelências confiram esse voto de confiança a quem durante toda a sua vida agiu de acordo com a lei, demonstrou zelo e apreço pela justiça, colaborando sempre que pôde, que trabalhou honestamente e tudo o que deseja é poder ter o direito de se defender e provar sua inocência e liberdade, preconizando, se for o caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, pois é interesse da defesa também que o transcurso do processo ocorra estritamente como determina a lei. Estaremos dispostos a pagar o preço, se necessário, lançando mão da liberdade plena para combater os efeitos nocivos e irreversíveis que uma prisão nessas circunstâncias, mas sobretudo uma prisão ilegal e inadequada, impõe sobre a vida do paciente. Antes posto, excelências, já me encaminhando para o fim, a defesa pugna pelo conhecimento do presente habeas corpus e a concessão da ordem para a revogação da prisão preventiva do paciente. Muito obrigado, excelências.